Padre Lucas, na Carta aos Artistas de São João Paulo II, ele fala muito sobre o papel da arte na igreja. A igreja como necessitando da arte e a arte como necessitando da igreja. Como você vê isso? Como você vê? A arte precisa da igreja, a igreja precisa da arte? Como você vê isso? Bom, eu acredito que é importante entendermos o que é a igreja, né, para entender essa relação com a arte, né? A igreja ela é instituída pelo próprio Cristo, né, como o seu instrumento de salvação neste mundo, né? É o seu corpo místico visível. Isso é a igreja. Nós não podemos entender a igreja apenas no sentido institucional ou hierárquico, mas também no seu sentido espiritual. Ela tem por missão fundamental tornar Cristo conhecido e amado. É isso. Fazer com que as pessoas encontrem-se com a pessoa de Jesus Cristo, né? Então, usando uma expressão, ela é o Cristo que continua vivendo aqui neste mundo, né? Ou seja, através dos seus membros, a igreja continua repetindo as palavras de Cristo para que outras pessoas assim conheçam. Isso é a igreja, fundamentalmente, né? Ela tem uma personalidade, e eu gosto sempre de lembrar isso, porque a igreja, como eu disse, não é uma figura meramente institucional, jurídica, mas ela é uma pessoa, entre aspas, vamos entender bem isso, né? Ela tem uma personalidade. Senão nós não diríamos, olha, a igreja te ama, a igreja te ensina, né? Uma instituição não ama ninguém, né? Um prédio não ama ninguém, mas sim uma personalidade, né? Ou seja, o próprio Cristo. Deus se comunica com os homens através de mediações, porque toda a linguagem revelada ela é mediada através das condições humanas, né? A Sagrada Escritura, por exemplo, né? Anteriormente, a Sagrada Escritura vinha a tradição da oralidade, da transmissão da fé, ainda do povo hebreu, né? Então, nós vamos utilizando de meios e de estruturas humanas para expressar aquilo que, em última análise, é quase inefável, que é o próprio Deus. Então, necessariamente, a igreja, neste mundo, necessita de meios através dos quais vai comunicar a fé, né? Seja através do discurso, seja através desse discurso transformado em música, né? Ou seja, a palavra transformada em música. Para quê? Para que se consiga transmitir as verdades reveladas por Deus. Então nós podemos dizer que nesse processo de anúncio do Evangelho, nesse processo de cumprimento da missão da própria igreja, ela necessariamente precisa lançar mãos de instrumentos humanos para expressar Deus. Ora, pelo que nós vínhamos falando sobre arte aqui nos momentos anteriores, a arte é sempre algo elevado, nobre. E quando ela se degenera da sua nobreza, do seu sentido mais transcendente, ela começa a mancar daquilo que ela deveria ser, né? Então, se existe arte que cumpre o seu sentido de transcendência, ela, entre aspas, pode ser um instrumento. E aqui vamos entender bem a ideia de instrumento, não apenas como utilitarismo, né? Porque nós acabamos, às vezes, traindo a expressão instrumento por um utilitarismo, mas instrumento como um modo, né, que, vamos dizer assim, serve à evangelização. Então a arte ela vai estar imbricada no processo de evangelização porque ela fala profundamente à alma humana, né? E a mensagem do Evangelho ela precisa chegar ao profundo da alma humana, né? Então quando você escuta uma música sacra, mesmo que em latim que a pessoa não conheça, pelo simples fato de ter sido feita, né, com o intuito de tocar a alma, ela vai cumprir o seu papel. Então, o artista, ele, de certo modo, obviamente dentro de uma arte sacra, agora eu estou me referindo assim, né, ele está ali com o desejo de evangelização. Então, sim, a gente pode dizer que a igreja, ela necessita de meios para tocar a alma humana, né? E este meio, sendo a arte,
né, não como um mero instrumento, mas realizando a sua potencialidade, que é também tocar a alma humana, ela está, né, imbricada nesse processo da evangelização da igreja. Então a gente pode dizer assim que a igreja necessita também da arte para falar de Jesus Cristo, né?